Amém? Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais este devocional. E estamos no capítulo 21 de Mateus. Chegamos no versículo 18. Uma coisa muito boa é que esse capítulo 21 de Mateus, também será os próximos, eles têm versículos muito incisivos, né? Muito de um contexto muito aprimorado, com poucos versículos, né? Então você tem toda aquela gama de assuntos relevantes e tal, mas numa sequência ali de 3, 4 versículos, o que torna a palavra de Deus muito rica, né? Porque a gente pode desfrutar muito mais dela. Vamos falar aqui da figueira sem frutos, dos versículos 18 até o 22, diz assim: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ok. Existe realmente um monte de explicação para essa questão da figueira. Um monte. Só que elas são históricas e são também, em alguns casos, especulação. Essa é uma das piores coisas que tem para você caminhar com a palavra de Deus. É especulação. E as pessoas adoram, porque você, quando especula, você pode ser sensacionalista, você pode ser todo dramático, você pode ser empolgado, você pode ser mega triste. Tem tudo uma especulação, você que está criando, né? Você está especulando, é claro, fazendo projeções, mas é uma criação. Eu realmente eu sou muito cético quando o assunto é especular. Mas há muitos assuntos, muitas conversas, né? E com certeza nós temos bastante verdade aqui. Essa figueira, ela representa Israel. E, e você vai ver isso lá depois em Mateus 24. Mas aqui, vamos então falar algo sobre isso, porque o que eu mais quero falar está lá no fim. Eles acordaram, você viu que o Senhor tinha ido para Betânia passar a noite. Então é uma sequência, né, dos versículos anteriores. O verso 17 fala que ele deixou aquele momento, né, estava tendo aquela crise no templo, saiu da cidade para Betânia e ali ele pernoitou, passou a noite lá, ele dormiu, certamente, na pousada ali de Maria, Marta e Lázaro. E certa manhã, né, cedo de manhã, ele vai voltar para a cidade, lá para Jerusalém, que é aqui agora vai acontecer o tempo de provação do cordeiro para avaliar toda a sua perfeição. E o Senhor estava com fome e viu então uma figueira na beira do caminho. O Senhor, ele não é alguém do mal, anti-árvores e etc. Ele jamais ia procurar um figo nessa figueira se de fato
ela não tivesse folhas. Porque as figueiras, quando não estão cheias de folhas, elas não têm figo. Mas quando elas estão forradas de folhas, então ela tem figos. Os figos temporão, os figos da primícia. Há muita história sobre isso. Eu já ouvi muitas. Porém, a aparência dessa figueira é o seguinte: ela está prometendo frutos. Aqueles montes de folhas está dizendo: venham em mim, eu tenho o que vocês precisam. Parece discurso de alguns líderes cristãos. Parece slogan de algumas igrejas. Estamos fazendo aqui esse período, é uma campanha. Deus vai fazer isso e aquilo. E as pessoas vão, participam, são induzidas a pôr dinheiro num envelope para fortalecer ali o que elas estão pedindo para Deus. Isso é que é duro, né? Você vai pedir para Deus, mas mesmo assim põe uma graninha no envelope aí. E eu sou pastor, mas eu sou somente contra isso. Você pagar para fazer uma campanha para Deus te dar. Misericórdia. Então, parece, né? Tenho folhas. Venham desfrutar dos frutos, venham. Quando você chega lá, são um monte de gente cantando, exibindo a voz, um monte de outras pessoas com oportunidade para um falar um pouco aqui, outro fala um pouco ali, outro fala um pouco lá. E no final, falam alguma palavra e dizem: agora é pela sua fé. Em outras palavras, olha, você veio, você pôs o dinheirinho aqui, muito bem, mas se você quiser a benção, é você e Deus pela fé. Poxa, mas se dependia então de você, por que você precisou ir passar por tudo isso? Ficasse em casa crendo. Eu sou amargo com esse tipo de figueira. Mas é para você entender mais ou menos o que exemplifica. Israel recebeu Deus pessoalmente dentro do seu período de visitação mais intenso. Quem tinha apenas um vislumbre no Santo dos Santos uma vez por ano, agora tem-o pessoalmente, tem o Deus morando entre eles, mas tudo que tem é só a pompa, é só o nome, é só as folhas. Então o Senhor amaldiçoa, ele diz: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Aí, vendo isso, os discípulos admiraram e se exclamaram: como secou depressa essa figueira? Mas o Senhor então fala algo para eles: em verdade eu vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte disserdes: erga-te e lança no mar, vai ser desse jeito. Ok, é óbvio que o Senhor não quer que saiamos tirando montanhas do lugar, muito menos enchendo o mar de montanhas. Mas o verso 22, ele é meio que o coração para você ter uma palavra de edificação nesse texto. A figueira é uma advertência, mas o verso 22 é uma motivação que diz assim: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então nós temos aqui as três últimas palavras. Ela mostra uma verdade absoluta. E com relação a Bíblia, você realmente precisa saber que ela se prova ao longo dos milênios. Então não tenha isso como algo que é relativo, porque não é. E mesmo aqui nós temos o Senhor garantindo
que o Senhor não é como esses charlatões que eu disse agora há pouco, que vão lá, fazem um belo comercial, arrastam as pessoas para uma pseudo campanha espiritual, pegam o dinheiro delas, mas no final eles dizem que elas e a fé delas vai decidir as questões. O Senhor não é desse tipo. Então, vamos pegar o versículo 22, que é uma conclusão desse momento aqui, e entender ele da forma correta e saber tanto por que algumas pessoas têm tudo que busca e por que algumas pessoas não têm. Saber por que algumas pessoas conseguem parcialmente. Saber por que algumas pessoas conseguem ora sim, ora não, e etc. Então nós temos aqui esta palavra tudo, que de fato significa tudo. Tudo aqui significa seus motivos, porque é tudo que você pedir em oração. Então isso aqui significa os seus motivos, os meus motivos. Eu moro numa casa, posso pedir, Senhor, me dá direção para me comprar casa em outro lugar. Eu trabalho com determinada função, eu posso pedir para o Senhor me dar uma promoção naquele lugar, ou me dar um outro emprego. Eu trabalho e os meus horários são incompatíveis para servir o Senhor com qualidade. Eu posso então orar para que o Senhor me dê um trabalho com horários bons. Eu trabalho e eu acabo tendo uma remuneração que eu acho insustentável, baixa, e acaba que se torna muito difícil. Eu posso orar ali para o Senhor me promover, para eu poder ganhar mais, sem ao menos aumentar minha carga horária, aumentar meus trabalhos, meus esforços. Então, uma pessoa doente, eu não vou nem entrar nessa questão, porque senão ela vai demandar muito tempo, etc. Tudo, tudo. Define você o seu tudo. E esse tudo, então, você vai pedir como? Em oração. Sempre que você entender essa palavra em oração, ela é igual crendo. Em oração, não é nenhuma oração. Tipo, olha, e tudo que você pedir, faça uma oração. Não é assim. Não é uma oração. Não é um determinado número de oração. Tudo que você pedir, fazendo 10 orações, fazendo 100 orações, fazendo 21 dias de orações. Não. Em oração. Então isso demanda que você começa o seu pedido em oração. Mas quando é que sua oração termina? Só quando você recebe. Por quê? Porque a segunda palavra aqui, ó, em oração, crendo. Crer e crendo é a mesma coisa? Não. Não é. Não é só uma questão de língua portuguesa, não. Parte, claro, parte do mesmo princípio da palavra. Né? As duas coisas estão falando exatamente de você acreditar em algo. Agora, quando você fala crer é algo absoluto. É aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. O Senhor ele não está falando que você deve pegar as Escrituras e começar a crer nela ali, conforme ela vai andando e esse rio fluir. Não.
Ele está falando exatamente de pessoas que já são salvas, porque já creram. Então, crer é algo absoluto. A salvação é pela fé, é pela graça mediante a fé. Essa fé te fez crer. Crer. Então, percebe? Quando você fala essa palavra crer, você está falando de algo que aconteceu. Talvez foi um processo para acontecer, mas quando consolidou, é fato. Você recebeu a vida eterna, é fato. Você creu e recebeu a vida. Isso não está em curso ainda. Agora, crendo está em curso. Por quê? Porque você vai estar fazendo a oração continuamente e você vai estar crendo continuamente. Tem um texto da palavra do Senhor, do Evangelho, que ele para mim é um dos melhores ensinamentos para você entender essa palavra crendo, né? E aquele centurião que chega no Senhor, embora os evangelistas falam a palavra com algumas divergências, porque isso é como eles viram, a gente já viu isso na inerrância bíblica. Então, eu gosto do relato de Mateus, eu nem vou lembrar onde que está escrito isso. Mas o centurião chega no Senhor e fala que seu servo está muito doente e queria que o Senhor fosse lá. Queria que o Senhor desse uma palavra, na verdade. Aí o Senhor fala, eu vou com você lá na tua casa. Aí ele, não faz isso não, Senhor. Eu não tenho uma casa digna para o Senhor entrar. Eu sou chefe também, eu sou líder também. Eu tenho servos, eu mando e eles vão. Eu digo vem e eles vêm. Eu creio que o Senhor é desse mesmo nível. Dá apenas uma palavra e o meu servo viverá. Eu creio nisso. E então, o Senhor, ele fica admirado da fé desse romano e fala, vai em paz, a tua fé já salvou o rapaz. Quando o Senhor fala isso, aquele rapaz foi salvo naquela hora. Só que o que faltava para esse centurião agora? Ir em paz. E o Senhor disse, está no seu ombro. Está no seu ombro. Vá em paz, que a sua fé já fez essa obra na vida do menino. Ok, este homem ia ficar sabendo que o seu criado ali, seu servo, foi curado só 24 horas depois. Ou um pouco mais, umas 30 horas depois. Porque a gente vai ver o relato bíblico que ele vai chegar e vai perguntar a que hora que ele sarou. E aí quando falarem mais ou menos nesta hora, ele vai lembrar. Foi nessa hora que eu falei com o mestre. Então ele foi curado instantaneamente. Veja, mas é a fé desse homem para viver este milagre, embora Jesus já tivesse feito a obra, ela passou por essas 30 horas. O que ele teve que fazer dentro deste período? Ele teve que realmente crer, e este crer foi ele alimentar realmente a palavra do Senhor na alma dele e também, obviamente, no espírito. Então, imagina assim que o Senhor foi embora e aí ali outros soldados com ele, e o soldado falava, Senhor, olha, o mestre queria ir lá, você disse que não precisava. E ele falava, porque o mestre já deu a palavra. E a palavra do mestre não volta atrás. Esse homem é de Deus. E eu creio que o menino foi curado. Nós não estamos sabendo ainda, mas eu já creio que ele foi curado, porque o mestre falou, está falado. E ele então teve que fazer este alimento de fé até chegar em casa. E quando ele chegou em casa, ele perguntou, a que hora foi que ele foi curado? Ah, foi igual ontem, tal hora. E ele, amém. Na hora que o mestre falou. Porém, ele fez todo um alimento dessa fé durante todos esses tempos, essas horas, esses minutos. Então, eu entendo que esse é o crendo. Você pega seus pedidos, coloca em oração e você vai crer nele nesse dia.
Só que você vai amanhã de novo, entrar em oração e pegar o seu pedido e colocar de novo. E depois de amanhã, de novo. E vai passar um mês e você continua. 2 meses, às vezes um ano, ou mais de um ano. Há pedidos que você vai resolver em horas, há pedidos que você vai resolver em dias, há pedido que você vai resolver em meses, há pedido que você vai resolver em anos, há pedido que você vai partir dessa vida e não vai ver ele acontecer, mas ele vai acontecer. Então, quando o Senhor fala, tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Então, tudo vai depender do quê? Do crendo. Esse crendo aqui é o seu motor. Porque o tempo e a não visão deste milagre acontecer pode esmorecer sua fé. Você pode parar de crer e parar de orar. E automaticamente não receber. Então, aqui está uma verdade absoluta e aqui está realmente uma figueira que dá fruto, que é uma figueira que não mostra folhas, mostra realmente os frutos que creram e receberam. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que hoje, nesse dia, você comece colocando coisas diante de Deus em oração e creia até que você receba. Fica na paz e até amanhã, em nome de Jesus.